Odete Roitman vai sofrer um escândalo bem gigantesco que vai destruir a sua vida. Não só um escândalo, como vários. Um deles será armado por Fátima, o outro por Marco Aurélio. Eu só sei que a vida de Odete Roitman vai por água abaixo. Bom, até o César, que é interesseiro, vai desistir de se casar com Odete Roitman no altar, quando tiver próximo a subir no altar. O César vai desistir de se casar com a Odete Roitman, porque o tamanho do escândalo será tão grande que o César vai querer fugir. Mas também ele vai ter culpa no cartório. Mas o desfecho dessa história é surpreendente. Assista o vídeo até o final, deixa o like e se inscreva no canal. Bom, a Fátima conseguiu um trunfo muito importante contra a Odete Roitman, mas mesmo assim ela não estará satisfeita, porque mesmo sabendo que Leonardo está vivo e arrancando uma fortuna de Odete Roitman para manter esse segredo intacto, a Fátima ela não vai sossegar até quando ela não acabar com esse casamento de Odete e de César. Ainda quando os dois anunciarem o noivado, a Fátima começa com sua onda de armações. Primeiro ela faz um vídeo dizendo que a Odete Roitman vai se casar com o pai do seu filho e que esse homem não presta e não quer pagar a pensão. Só esse ponto aí deixa a história de Odete completamente arruinada. Odete fica numa situação muito ruim. Mas as coisas não param por aí. Justamente no dia do casamento de Odete Roitman com o César, a Fátima vai dar um jeito de vazar na imprensa uma matéria onde diz que o César foi o responsável por roubar o colar. O colar o quê, gente? A obra de arte de Heleninha, o quadro de Heleninha. Isso é um escândalo completamente. E quando César vê essa situação nas redes sociais, ele tem uma atitude. Ele resolve abandonar o barco, porque ele sabe muito bem, quando Odete descobrir isso, vai querer enxotar ele, vai querer acabar com ele, enfim. Então ele resolve fugir. E quando o César tá pulando a janela, a Odete Roitman aparece e impede que o César faça isso. A Odete Roitman pergunta para César: foi você que realmente roubou o quadro de Heleninha? O César, pela primeira vez na vida dele, ele é sincero. Ele disse que foi ele que roubou o quadro, ele confessa o roubo do quadro. Enfim, e mesmo assim a Odete resolve perdoar o César. A justificativa do César é bem simples, né? Ele disse que foi a Fátima que armou tudo, a ideia foi de Fátima e tal. Bom, mas mesmo assim a Odete está disposta a se casar com o César. E as coisas começam a ficar interessantes. Porque, ao mesmo tempo, o Marco Aurélio está lá, ó, na surdina, querendo se livrar dessa dívida de 54 milhões de reais que Odete tá mandando ele pagar, porque ele roubou esse dinheiro, né? Uma dívida de roubo. E Odete impôs isso, senão denunciaria ele para a polícia, porque ele roubou a TCA durante 14 anos e Odete quer esse dinheiro. Porque ela não quer nenhum escândalo, então ela quer que ele devolva esse dinheiro sem precisar ir para a justiça. E o Marco Aurélio está tentando se livrar dessa dívida. E como ele vai fazer isso? Minando a reputação de Odete Roitman, fazendo o conselho da TCA afastar Odete Roitman. Consequentemente, ele se safa da dívida que ele tem com a Odete Roitman. E para fazer isso, ele faz o quê? Ele aproveita essa situação que a Odete Roitman tá desmoralizada, tá noiva de um homem que é acusado de roubar o quadro de Heleninha. Por mais que a Odete Roitman mandou a imprensa dizer que isso é mentira, tal, dizer que é fake news, mas a reputação de Odete Roitman começa a se prejudicar, a se deteriorar. Bom, é aí que ele resolve expor na internet a lista de amantes de Odete Roitman. Mas as coisas começam a ficar mais complicadas, né? Porque há um padrão aí, né? A Odete Roitman sempre fica com pessoas problemáticas,
de baixa renda. Bom, sempre ela fica com pessoas de caráter duvidoso. E aí as coisas vão se desenhando, né? O conselho vai ficando revoltado, as ações da TCA começam a cair. E o pior vem a seguir, porque o Afonso comunica ao Odete Roitman que um amigo jornalista dele disse que vai sair uma bomba que vai destruir a família Roitman. Um segredo. E não demora muito, esse segredo é divulgado. A Odete Roitman, ela participou de um esquema, né? Esse esquema era de Marco Aurélio. Era um desvio de rota de voo em uma cidade pequena. Em troca, ganharia uma mixaria. A Odete, quando descobriu isso, ao invés de demitir Marco Aurélio, ela quis levar os créditos e ganhar o dinheiro que Marco Aurélio iria ganhar por essa transação. Pois bem, o Marco Aurélio se aproveitou dessa situação e divulgou isso na imprensa. É aí que a Odete Roitman fica numa situação muito delicada, um fio de perder tudo. É aí que acende uma luz no final do túnel. O Freitas, cansado de ser humilhado por César, cansado de ser humilhado por Marco Aurélio, os Freitas se alia a Odete e começa a expor os podres de Marco Aurélio. A partir daí, a Odete Roitman manda uma pessoa dar um tiro em Marco Aurélio, matar o Marco Aurélio. Mas será que Marco Aurélio vai morrer? Bom, é muito interessante essa trama, né? Muito interessante, muito interessante. Eu tô aqui junto com vocês, apreensivo, esperando esse momento acontecer, esperando. E o que mais me chama a atenção dessa história toda essa história toda, é essa obsessão de Fátima por César. O que esse homem tem que fez a Odete ficar louca por ele? E fez a Fátima ficar assim desse jeito? É o que? É o molho? É o que esse homem tem? Mas o que me chama a atenção também é essa nova narrativa, né? Que foi criada. O Marco Aurélio todo errado, ainda querendo enfrentar o Odete Roitman. É muito interessante. É muito bom. Pega a pipoca que a gente vai assistir aqui, gente, porque foi muito interessante essa situação. Mas eu quero saber a opinião de vocês, gente. O que é que vocês acham dessa situação toda? Eu acho que tem muita nuance aí que não faz muito sentido, porque não tem sentido Marco Aurélio continuar na TCA depois de Odete descobrir que ele estava desviando dinheiro. A demissão dele era para ser imediata, a não ser se ele fosse um acionista, alguém que tivesse muita influência, coisa que não é, né? Mas comente. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.